Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do blog Genealogia e Cidadania, Genealogia Informal, e hoje nós vamos fazer aí, falar um pouco, né, continuando aquele top o top informal, seguindo uma sequência, e falar um pouco sobre os povos, né, ou as nacionalidades que mais influenciaram o Brasil hoje. Então vamos lá, curta aí que vai estar bem legal. Falou? Vale ressaltar que eu não considerei o caso os indígenas, né? Evidente que eles influenciaram muito na cultura brasileira, mas considerando como povos nativos, eu vou descartar, eu considerando apenas os povos que em algum momento migraram e migram para o Brasil, então não considerando os nativos. Vamos lá. Em oitavo lugar, então, a gente falando como polacos, mas não são simplesmente os poloneses. Esse termo acabou sendo atribuído para todos os imigrantes do leste europeu que vieram para o Brasil. Boa parte desses imigrantes acabaram indo para o estado do Paraná, para a pecuária, enfim, a agricultura, mas não foram só poloneses, né? E, então todo esse grupo acabou sendo denominado polacos, embora a maior parte tenha sido ucranianos e poloneses. Então, juntando todo esse povo do leste europeu, né, colocamos em oitavo lugar os polacos, ou leste europeu. Em sétimo lugar, sírios e libaneses, que também migraram para o Brasil numa quantidade relativamente significativa, né? Principalmente nas décadas de 20 e 30 do século 20. Então nós temos aí essas duas etnias, esses dois povos juntos, né, sírios e libaneses, vieram numa grande quantidade para o Brasil, e a gente vê em várias questões brasileiras esta influência, em alguns pontos na gastronomia, em outros pontos, enfim, em alguns elementos da cultura, o famoso hospital sírio-libanês, enfim, então fica em sétimo lugar. Em sexto lugar, um povo que inclusive poderia estar em quinto, até uma grande discussão, eu acabei preferindo deixar em sexto, embora em algumas regiões do país há uma notória influência. Estamos falando dos alemães, que migraram a partir do século XIX, né, começaram a emigrar para o Brasil, formaram muitas colônias mais no sul do país, as primeiras na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e é notório em muitos aspectos essa influência alemã. A gente tem festas como a Oktoberfest, enfim. Então você tem não só na região sul, em outros pontos do Brasil, uma influência notória dos alemães, embora não seja em todos os locais, não seja absurda como de outros, e é por isso que estes estarão mais à frente. Embora alemão, o sexto e o quinto aí é discutível, mas preferi deixar a Alemanha em sexto. Em quinto lugar, os japoneses. Esse povo começou a emigrar para o Brasil mais recentemente com relação a outros povos, né? Estima-se que as primeiras imigrações ocorreram em 1908, mas é notória uma influência do povo japonês na nossa cultura. Eles trouxeram muita coisa. Você até pode questionar em alguns locais do país influências alemãs, até mesmo dos povos do leste europeu, enfim, de outros grupos até que nem serão citados. Você pode questionar. É claro que em alguns locais do país você tem uma influência muito menor. No Rio de Janeiro, por exemplo, é raro se ver japoneses, descendentes de japoneses na rua, né? Rio de Janeiro capital. Em São Paulo é bem comum. Na minha cidade, Ribeirão Preto, inclusive, é comum também. Então, os descendentes, e hoje é uma grande miscigenação, né? Você vê pessoas com traços de japoneses, com pele morena, você vê uma grande quantidade de mestiços, né? Que é muito legal, faz parte de toda essa miscigenação brasileira, que é o país da miscigenação. Isso é fato, né? Algo
constatado, não é simplesmente bonito de se falar, é fato. Mas os japoneses trouxeram boa parte de sua influência. Hoje no Brasil a gente vê nichos com uma influência até muito grande da cultura nipônica, não necessariamente pelos imigrantes que vieram, mas você vê esse traço de influência. O bairro da Liberdade, por exemplo, na cidade de São Paulo. Enfim, então acho que estar nessa lista é bem justo aí para os japoneses, embora nem todos os estados ou todas as regiões tenham a mesma influência, embora, por exemplo, alemães se instalaram no Brasil anteriormente aos japoneses, né? E aí tem uma diferenciação, que o traço do japonês ele é bem marcante, inclusive nos seus descendentes, né? Os povos europeus não necessariamente, quando há miscigenação, o traço é tão forte. Então você vê que uma pessoa tem descendência japonesa muito ou significativa ou menor, uma descendência próxima ou mais distante, você vê com muita facilidade, né? Então é isso. Em quinto lugar, os japoneses. Em quarto lugar, os espanhóis, que estariam, segundo as fontes, né, é o terceiro maior contingente imigratório para o Brasil. Porém, tem um detalhe que vocês vão entender porque ele está em quarto. Então, os espanhóis migraram em grande parte para regiões como São Paulo, estados, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mais concentrado nesses estados, em menor frequência alguns outros. Inicialmente para fazendas e depois também se locomoveram para as cidades. Então você tem também uma influência dos espanhóis, embora não seja tão notório como de alguns outros povos, né, que tem festas muito particulares. Então, a gente não tem isso tão direto da Espanha, mas os povos imigraram numa quantidade muito grande, num alto contingente. Você vê aqui uma quantidade significativa de sobrenomes espanhóis, né? De origem hispânica, até maior do que de italiano em geral. E a maior, obviamente, vocês sabem qual é. Mas enfim, então por esses motivos aí, o quarto povo, a maior influência, ou pelo menos que imigrou para o Brasil, estão os espanhóis. Em terceiro lugar estão os italianos, que segundo as fontes é o segundo maior contingente migratório para o Brasil. E isso é muito notório, você vê dissolvido na nossa cultura, né? Gastronomia italiana, em alguns locais outras influências, vários clubes de origem italiana, vários sobrenomes italianos. Hoje você vê famílias descendentes de italianos que procuram manter algumas tradições, né? Então você vê muito claro, muito forte aqui no Brasil essa imigração italiana que começou com maior força já no final do século XIX, se estendeu até as três primeiras décadas do século XX, né? E você vê aí hoje, inclusive, muitas pessoas pleiteiam cidadania italiana, como eu tenho playlist aqui no canal falando, devido, né, a esse grande fluxo migratório. Migraram para vários outros locais do mundo, Estados Unidos, Argentina, enfim, Uruguai, mas no Brasil também é muito grande. Não está em segundo lugar na lista, porque eu vou explicar futuramente, mas é considerado o segundo maior contingente migratório. E um dos locais que os italianos migraram com maior força estão os estados de São Paulo e Minas Gerais, os estados da região sul. E você vê, por exemplo, o bairro da Moca, é um bairro tradicional da cultura italiana. Eu citei clubes, né, anteriormente, e a gente pode ir para clubes, times de futebol de origem italiana. Você tem vários: Palmeiras e Juventus em São Paulo, o Cruzeiro em Belo Horizonte. Inclusive o Palmeiras e o Cruzeiro anteriormente se chamavam Palestra Itália, ambos se chamavam
Palestra Itália. Então você vê essa influência italiana muito presente, acho que é notório e inegável. Em segundo lugar está a África, né? A descendência, a origem africana. Não de um local específico, e até eu pretendo fazer um vídeo no canal explorando melhor esses detalhes, de onde vieram, né, dos locais da África que vieram a maior parte dos escravos brasileiros, falando um pouco mais, até se você tem interesse nisso, comenta aqui. Mas eu resolvi, como em geral essa identificação afro e essa descendência africana é muito presente no Brasil, embora não seja um único povo, os escravos vieram de povos diferentes, de alguns pontos diferentes da África, de etnias diferentes, eu resolvi juntá-los, porque é inegável essa influência e algo que é da história do Brasil, o período da escravidão, infelizmente, enfim. Eu tenho descendência africana, descendência de escravos também, entre outras. Então, e isso é comum para muitas pessoas. Não aparece nos contingentes imigratórios porque foi uma imigração forçada, né? Não vieram de modo registrado, e também boa parte veio num período anteriormente aos registros, que começam mais ou menos já caminhando para o final do século XIX, onde você tem registros mais precisos desses fluxos migratórios. Mas é inegável, acho que em praticamente todos os locais do país, essa influência e o número de pessoas com descendência africana, independente da cor da pele. Você vai ter loiros, pessoas, né, caucasianos, enfim, com descendência africana. Você vai ter pessoas de pele mais escura com descendência africana, enfim, porque também virou a grande miscigenação, né? Mas é inegável aí, por isso está em segundo lugar. Inclusive, algumas fontes apontam que 45% dos brasileiros possuem descendência africana. Bom, em primeiro lugar é óbvio, né? Ainda mais com exceção dos nativos, não dá para negar a influência portuguesa absurda. Nós fomos colonizados pelos portugueses, nós fomos durante muitos anos, né, até séculos, anos não, muitos séculos, como pertencentes a Portugal, como uma colônia portuguesa. O idioma oficial não dá nem para comentar. A maior parte dos sobrenomes, o maior percentual de sobrenomes que nós temos aqui no Brasil, das famílias, tem origem portuguesa. O primeiro imperador do Brasil era português, né? E o segundo filho de portugueses. Então não dá para negar toda a influência portuguesa. Eu acho que poderia aqui ficar falando horas, né? Por isso está em primeiro lugar. Aí para vocês verem, ó. Isso segundo as fontes da Wikipédia, né? Baseada nos dados do censo. Então aí vemos, ó. Portugueses aqui não é o maior contingente, mas porque começa a partir de 1884. Os portugueses começaram a vir para o Brasil muito anteriormente, né? E é isso aí, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo. Deem comentários, dê sugestões, o que pode melhorar, o que vocês acham bom, o que vocês acham ruim. E é isso aí, espero que tenham gostado aí do trabalho. Vamos continuar fazendo aí vídeos, estou procurando fazer pelo menos uma vez por semana. Valeu!